Gravando. Falamos da percolação no corpo das barragens, agora a gente vai discutir a percolação nas fundações. Esse módulo 10, provavelmente a gente vai dar uma paradinha no meio, que ele está... Deixa eu ver aqui, ele está... Ocultar são quantos? 18 slides, tá? Dando que eu vou discutir bastante, talvez no final a gente dê uma paradinha. Vamos. A gente estava discutindo até agora aquele conceito da barragem funcionar como um filtro gigante que vai pegar a água e ela vai passar pelo corpo da barragem, que é o menos traumático para ela, né? E vai ser absorvida por algum meio que receba só a água e deixe esse fluxo ocorrer e impeça que... esse eu acabei agora no intervalo do almoço. Eu vou colocar lá no Google Class, tanto que vocês veem que faltou uma foto aqui para poder ilustrar. Eu gosto de colocar uma fotinha na abertura, esse ficou sem, mas eu vou colocar para vocês. Acho que esse é o último também. E aí, esse a gente já começa com um caso que é bem clássico, barragem de Puentes. Essa é de 1785. Essa é bem antiga, não é nem 1800, 1700. Ela rompeu catastroficamente em 1802. Era uma barragem de peso em alvenaria, ela era feita em alvenaria. 50 metros de altura e 282 metros de comprimento longitudinal. Tem aqui a historinha? Não. O que aconteceu nessa barragem? Aqui, a gente tem a região onde ela foi instalada é uma região de solo aluvionar, né? Tem um material muito flexível na base disso daqui, e houve uma preocupação de ter ruptura no fundo dessa barragem, tanto que no projeto constava que a parte da base, a parte onde o córrego passava na época, ela estava toda sobre estacas, foram cravadas estacas para poder conter. Houve essa preocupação com o estaqueamento. Só que não se discutiu muito como é que era o fluxo d'água subterrâneo, como é que era esse subsolo, como que isso ocorria. E aí, eu acho que nos primeiros 11 anos de operação, ela não atingiu mais do que metade do nível máximo de operação, até que quando chegou no nível de 47 metros, ela era para 50 metros, até chegou no nível de 47 metros, observou uma grande quantidade de água avermelhada aflorando do pé da barragem. E esse afloramento, ele saía de baixo para cima, era um afloramento que vinha do solo, não do corpo da barragem. O que ocorreu é que houve uma percolação pela fundação da barragem, não pelo corpo. O corpo estava devidamente compactado, devidamente protegido. Houve uma preocupação por conta da barragem ser de alvenaria, né? De deixar ela bem selada, estava selada, só que a fundação ela não teve todo esse trabalho. E aí, com esse fluxo de água carregando material, começou a descalçar. Houve também um fluxo d'água ascendente, que a gente sabe que gera força de percolação no sentido contrário da força da gravidade, vai gerar areia movediça ou solo movediço, seja lá como for a situação. Nisso, começou a desestabilizar a fundação, ao ponto que abriu uma fenda, né? A barragem rompeu esse buraco aqui enorme. Isso não é uma ponte, isso é uma barragem, pessoal. Acreditem em mim. Isso foi uma barragem. Abriu-se
um buraco com 17 metros de largura para 33 de altura. E foi uma catástrofe enorme, porque toda essa água que estava lá represada, né, e a pior situação ainda ocorria que a água, o reservatório estava ainda no nível alto, né? Ela foi devastando tudo que tinha pela frente, uma pressão enorme. E aí, voltamos para mecânica de solos, mini flashback. A gente tem esse problema, que é um problema nosso, muito, muito, muito mais comum em estacas pranchas, em cortinas aonde se faz. Isso é rotineiro para a engenharia portuária, tá certo? Que é a questão do fluxo d'água ascendente. Você tem uma região antes da cortina que tem um NA mais alto do que a região depois da cortina, obviamente vai haver um fluxo ascendente, a depender dessa força de percolação. A força de percolação é igual ao gradiente hidráulico vezes o peso específico da água, vezes a velocidade que essa água está indo. A partir dessa força de percolação, se ela chegar ao valor equivalente ao peso específico do solo, o que vai acontecer? A força de percolação anula por completo o peso específico do solo, você tem um solo onde o peso específico, entre aspas, o peso específico dele é zero, porque a força de percolação, ela anula esse peso específico. E aí, como a resistência ao cisalhamento, sigma, é igual a C mais... aliás, o tal, né? A resistência ao cisalhamento é igual a coesão mais sigma vezes tangente de φ, a coesão debaixo d'água só em solos conveccionados, que isso é pouco comum. Sigma chegou a zero vezes tangente de φ, você tem resistência ao cisalhamento igual a zero, a cortina vai para o saco, ela entra em colapso. Então, isso é um problema muito sério que se tem em situações onde há represamento, há essa configuração, e a gente sempre se preocupa. No universo de cortinas de contenção, essa altura H1 e H2 costuma ser aí entre 10 metros um, 5 metros outro, coisas desse tipo. Quando a gente vai para o universo de barragens, você tem barragem de... a barragem de 10 metros é aquela barragem ridiculamente baixas, né? É micro barragem. A gente tem barragem de 20, 30, 50, às vezes 100 metros de altura, e você vai ter essa pressão de água atuando no subsolo. Deixa eu ver se eu coloquei mais um slide aqui falando disso. Tá certo? Aqui, ó, rede de fluxo, potencial, basicamente ilustrando. Então, é um outro universo de tensões, é um risco um pouco maior, porque a região de jusante da barragem, onde você tem aquela proteção para que o núcleo fique bem selado. Se você começa a tirar aqui do pé da tua estrutura, foi o que aconteceu naquela barragem do México. Ele vai perdendo a resistência, você vai entrando numa, entre aspas, areia movediça, e isso acaba colapsando a estrutura por completo. Então, existem alguns critérios. O primeiro deles, o critério de Lane, ele apresentou um estudo, mais do que uma centena de barragens, incluindo tanto situações que não se constatou qualquer problema, como situações que ocorreram sérios problemas de carregamento em alguns desastres. Ele propôs os valores mínimos para uma relação denominada Weighted Creep Ratio. É uma relação de creep, né? de você ter uma ruptura por meio da perda de peso. Ele criou essa regrinha aqui, 1/3 de L, onde esse L seria o comprimento da sua barragem, somatório de PI
que seriam os pesos, as pressões no corpo da barragem, dividido pela altura, que é a tua carga hidráulica. E aí, esse tipo de situação era comparado com o valor mínimo de CW, que é padronizado para cada tipo de material, que ele montou com esse banco de dados. Diz que para areia muito fina, ou silt, mínimo é de 8,5, e vai descendo até pedregulho, mínimo de CW de 8. Para determinar essa pressão, você utilizavam-se piezômetros, tá? Verdade, em fundação de barragem, em geral, em corpo de barragem, você tem uma instrumentação desde tempos atrás, existe uma instrumentação de piezômetros para poder avaliar isso daí. Tá. Preceitos propostos por Leynes são passíveis de críticas, as críticas em relação a esse trabalho de Leynes. Primeira crítica, que isso nem coloquei aqui, mas essas críticas eram do Casagrande. Casagrande tem um artigo inteiro sobre críticas do trabalho de Leynes. Lógico, os grandes, né, entre eles. Primeira coisa, os valores de CW correspondem à envoltória de todos os casos nos quais se registraram problemas e são, por conseguinte, bastante conservador. Segundo, com frequência, o material de fundação contém estratificações, ou zonas de solos com diferentes granulometria, de forma que sua inserção nas categorias granulométricas que Leynes apresenta torna-se duvidosa. Se você tem um solo com várias camadas, estratificado e tudo mais, é complicado. Como é que você vai encaixar se é um solo que ele tem várias camadas, uma de areia fina, outra média? Como que essas camadas se comportam? Se ela é horizontal, várias faixas horizontais, ou se de repente tem um veio vertical sobre isso. Dá para determinar um CW médio? Não se consegue fazer esse tipo de coisa. E isso foi uma crítica. Em casos assim, se o projetista insistir na utilização dos critérios de Leynes, só resta utilizar a interpretação conservadora mencionada por Terzagh e Peck, depois eu mostro lá, e considerar a fundação como constituída no pior dos materiais. Então, você vai pegar lá, o pior dos materiais é o material que tem a maior permeabilidade. Então, se tem uma camada de cascalho e uma camada de argila, considera que é a camada de cascalho. O fator principal que baliza o risco de carreamento e tombamento é o gradiente de saída e não o gradiente médio, do qual a CW é uma expressão indireta. Casagrande mostrou em discussão do artigo de Leynes que o gradiente de saída varia dependendo de fatores que não modificam o CW de Leynes. Na figura, a gente vai ver alguns exemplos. Aqui, ó. Isso é do artigo de Casagrande. Coeficiente de permeabilidade vertical e horizontal. Ele tem o gradiente de saída. Ele determinou o gradiente de saída no ponto P. E ele determinou... Cadê aqui? 0,4, 0,22, o gradiente de saída médio seria 0,33. Só que no ponto A é 0,4, no ponto B seria 0,2, só que se você pega o gradiente médio, dá 0,33. Se você pegar só o gradiente de saída, daria 0,22 no ponto B. Essa é a crítica que o Casagrande faz. Acho até interessante dar uma olhada no artigo para poder ver melhor. Os artigos de 1934 a gente acha e pode baixar que não tem problema de autoria. E, em muitos casos, ocorre uma camada superficial de permeabilidade mais baixa e o gradiente de saída se concentra nessa camada.
podendo, como mostrado aqui na figura, atingir valores elevados para os mesmos elevados, mesmo para contrastes relativamente pequenos de permeabilidade entre a camada superficial e a mais profunda do terreno. Então, é o trecho que você tem uma camada bem delgada de maior permeabilidade, isso é relativamente bem comum, e ele avaliou aqui, ó, a carga hidráulica mais ao topo dá 50 centímetros, no meio 30, embaixo 10. Você tem diferenças na carga hidráulica, no gradiente hidráulico, a depender da posição da camada. Isso impactou o critério de Lane. Portanto, para a fundação, na verdade, aqui, dependendo do tipo de situação, não existe nenhuma, nesse caso, na avaliação do gradiente, que vai impactar diretamente na formação daquelas zonas onde pode ocorrer areia movediça, pode ocorrer diminuição, não existe uma regra bem definida. Tem o critério de Lane, existem outros critérios, tá certo? Existem vários outros. Deixa eu ver aqui. E sempre que possível, é desejável combater esse tipo de situação, e aí existem técnicas para ser feito isso. Uma delas seria aqui, realmente na saída ou próximo da saída, construir uma trincheira drenante. Ou o próprio colchão drenante ele já faz esse papel de absorver o próprio excesso de poropressão que gera na base, ele vai direto para esse tapete drenante. O tapete drenante, por ser um filtro, ele não vai ter esse carreamento de material. E aí a gente tem dois universos que a gente vai distinguir. Tem problemas de fundação em solo, problemas de fundação em rocha. Basicamente, o que a gente vai construir vai estar num desses dois casos. Como a gente não constrói nada em cima de água, não dá. Fundação em solo, então, no nosso primeiro conceito, que é o mais básico, né? Melhor, evidentemente, mais efetiva maneira de controlar a percolação na fundação é a interceptação total do material permeável com uma trincheira ou cortina. Dois processos simples. Você quer diminuir, você vai construir uma cortina. Pode ser de material, tipo um núcleo ou um material que impede essa do fluxo da água ocorrer, ou fazer uma trincheira drenante para essa trincheira absorver toda essa água, essa trincheira ter o tratamento necessário para que isso ocorra. Quando esse recurso pode ser utilizado, há situações que não dá para ser, e é corretamente executado, tanto pela vazão, a vazão pela fundação, como os gradientes de saída se tornam irrisórios. E a ideia é sempre, cada vez mais, diminuir o gradiente de saída de água. Gradientes altos implica em risco de areia movediça. Mas nem sempre isso é possível ou economicamente viável, interceptar totalmente todos os estratos mais permeáveis de fundação. Às vezes, ou a profundidade é muito grande, ou o custo de abertura da vala para a trincheira é onerado por um sistema de rebaixamento muito elevado, ou há problema de prazo. São três problemas básicos que a gente tem, né? É isso, geral. Ou é tecnicamente difícil, ou você tem custos e prazos. Custo e prazo são duas coisas que fazem parte da nossa rotina. Se não tivesse custo e prazo, não tinha necessidade de existir engenheiro. Isso é a verdade suprema disso daí. Então, utilização de trincheira ou cortina parcialmente penetrante é pouco eficiente no que tange a vazão, como no que se refere às perdas de cargas e aos gradientes de saída. Aqui, eu tenho o gráfico, né? Esse é
Gente, é difícil até pensar em dizer o nome dessa pessoa. Polubarinova Koshina. E Har é famoso, ele é autor de livros de mecânica do solo, se vocês pesquisarem Har aí na internet. Eu acho que o trabalho dela estava publicado no Har. E a gente tem essa situação de dimensionamento de influência da posição e da penetração da trincheira drenante na vazão. Eles estudaram isso, criaram esses ábacos, aonde você tem aqui a espessura da camada drenante, o posicionamento da trincheira em relação à tua fundação, a carga hidráulica que você tem do solo, tem aqui comprimento da trincheira, e aqui o posicionamento dela em relação ao eixo, posicionamento da largura da barragem. Você vai entrar nesse ábaco daqui para achar o S sobre T, e nesse outro para achar o Q sobre KH. E aí você tem que vazão sobre K, coeficiente de permeabilidade, vezes H, carga hidráulica, você consegue, o K e o H você conhece, você vai conseguir ter a vazão do seu substrato. Com a vazão você calcula o gradiente hidráulico. É uma voltinha, mas você consegue estimar isso por meio desse ábaco. É um ábaco de 1962. Existe esse outro que foi rascunhado aqui pelo... Eu acho que também é do RAR, só que o Sandrone, vocês vão ver que eu tirei isso da apostila. O Sandrone, eu acho que ele fez isso na mão, copiou do livro. É a influência da penetração da trincheira na carga hidráulica. Aqui é para vazão, aqui é para carga hidráulica. Embora pareçam, são coisas diferentes. E existe aí a possibilidade de você, como você conseguir esses dois casos. E por último, mas não o último slide, quando não dá para fazer nem trincheira, nem cortina, existem algumas técnicas, isso está listado, acho que Terzai, vários outros autores sugeriram. Primeiro deles, tapete impermeável a montante, é aquela história, você cria uma zona impermeável a montante, a água, para chegar aqui, ela vai ter que andar tudo isso, então ela vai perder muito mais carga hidráulica do que ela andar simplesmente esse trecho ao longo da barragem. E aí é questão de custos, avaliar custos. Tapete drenante ajusante, aqui tem duas funções. Uma é aumentar a tensão total que atua aqui nessa região de jusante. Então, você vai colocar a carga no pé de talude. Como aqui é um cascalho, uma pedra, um material com grande permeabilidade e peso específico mais elevado, você também vai garantir que, apesar de ter essa vazão ascendente, as tensões aqui na base disso não sejam anuladas. A ideia principal é isso. Trincheira drenante com poço de alívio, são feitos poços para poder absorver toda a água aqui da região e ela sobe para essa trincheira drenante para dar essa vazão. Ou cortina de injeção, você faz injeções no solo, gerando uma cortina, é uma solução muito utilizada, né? E facilita, dificulta por conta de concrecionar esse material no subsolo. Aqui, cálculo do... isso é uma memória, um módulo de cálculo, né? Uma formuleta, um método para poder determinar a camada superficial de menor permeabilidade. Essa primeira situação daqui, ó. Existe caso 1, comprimento igual a infinito, isso L comprimento seria igual a 1 sobre A. Caso 2, finita até fundo ou frente permeável e finita até frente drenante. Então, você tem aí
3 parâmetros, memória de cálculo, modo de cálculo, calculada a partir das permeabilidades, basicamente, o Sandrone ele já fez um gráfico, né? Porque antigamente se fazia muito gráfico, porque não tinha Excel. Hoje em dia você coloca as fórmulas do Excel e já calcula automático. Ele simplificou a vida dos alunos colocando isso em gráfico, mas dá para fazer na munheca no Excel, que fica show de bola. Fundações em rochas é uma situação quando você está com o seu subsolo é um maciço rochoso e a principal preocupação é referente à penetração do solo nas fraturas da rocha, principalmente no que tange ao núcleo. O núcleo tem que ser preservado, o núcleo da barragem, que é ele que vai impedir que haja esse fluxo, a formação desses tubos, desses entubamentos que levam à ruptura. O núcleo tem que ser com material de baixa permeabilidade. Em função disso, se você perde material do núcleo, você possibilita de forma muito fácil a ter entubamento. Solução típica é fazer um tratamento que vai desde a obturação, né, fechar as juntas abertas com lata de cimento, até casos onde existe uma rocha altamente fraturada, da colocação de uma junta contínua de concreto. De novo, não existe um método consagrado para definir a fundação rochosa. Não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhuma regra se ela deve ou não ser injetada, nem se seria de se esperar que existisse, pois dependesse de um núcleo, grandes circunstâncias específicas, como a altura da barragem, tipo de rocha, arranjo de fraturamento, perda d'água. Lógico, você está tratando de um arenito. O arenito é uma rocha branda. Você vai fazer um concrecionamento do arenito. Já você está falando de um granito um pouco fraturado, um granito com alta resistência. São coisas completamente diferentes. Como é que é essa hidrogeologia nessa barragem? Tudo isso entra em conta. É uma situação a ser pensada tanto entre o engenheiro quanto o geólogo. Existe um conjunto de regras regras práticas, dependendo dessa preocupação, denominação aqui, né? Baixa, nula, média ou muito alta. Se você tem uma perda de água muito baixa, uma absorção menor do que 10, cimento. Isso é para saber mais ou menos quanto que vai se perder de cimento. Se a perda de água é muito alta, você tem mais do que 20 litros por minuto, por metro, vezes por atmosfera, existe um consumo muito grande de cimento. Isso vai impactar diretamente no gasto de cimento. E aí, em relação a essa cortina que pode ser feita para poder impedir esse fluxo d'água, existe um consenso de atrelar isso à altura de barragem. Então, barragens baixas, pequenas barragens, uma profundidade máxima, uma sugestão de profundidade máxima de cortina, seria uma cortina de 12 metros entrando no subsolo, de 30 a 66 até 25, de 60 a 120 metros de barragem, 45 metros de cortina, e maior do que 150 metros, uma sugestão
desenvolver uma cortina que chegue a até 60 metros de profundidade. Então, preciso da minha colinha agora, a barragem de Teton. Aqui é o último. Vamos ao exemplo, então. Esse exemplo que a gente tem vai meio que cobrir tudo. Essa barragem de Teton, ela foi feita em... O primeiro enchimento foi em 1976. O projeto teve a fiscalização do Bureau of Reclamation, é um órgão mais experiência em barragens lá dos Estados Unidos. Ela foi construída num canyon, num vale onde tinha aí bordas dos dois lados. Foram, aqui está falando da altura, 92 metros de altura, comprimento de crista de 810 metros. A gente está aqui com os elementos resumidos nessa figura. A rocha de base, existia uma rocha de base que era um riolito, descrito nos projetos como uma cinza vulcânica cimentada, contendo camadas irregulares de escória vulcânica que afloravam nas paredes do vale. Teve um derrame basáltico no fundo do vale, no lado esquerdo, sobreposto a um aluvião antigo. Então, o solo aqui, ó, existe, a gente tem aqui o riolito, o derrame basáltico e o aluvião cobrindo. Aqui é a seção transversal, a seção longitudinal do corpo da barragem, né? Ela fechou isso daqui. Aqui é o topo da barragem. Mestre, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Eu até fiz por escrito, mas foi na parte da manhã. Eu tenho uma dúvida quanto às barragens. Sim, eu estou falando... Eu acredito que essa altura da barragem, a altura final, comparada ao nível do solo, né? Não ao nível da água, né? Ou do regime. Sim. Essa altura, ela é pré-dimensionada e fixa, ela não pode sofrer algum tipo de aumento, porque o que eu acho que acontece, eu não estudei barragens, eu preciso estudar, a minha dúvida é a seguinte: eles acrescentam mais material, tanto de um lado quanto do outro, né, montante, jusante, para elevar o nível da barragem de acordo com o processo de extração? Ou, por exemplo, projetista. O projetista ele chega e fala assim, ó, a altura é essa, os ângulos são esses, para jusante, montante, e aí a crista é essa, aí se executa a barragem. Aí depois do tempo, observa-se que a produção de minério ali está em alta, enfim, novas negociações, o país começa a vender mais, é tudo ali. Aí eles promovem esse aumento, restabilizam, e isso a gente está falando de barragem de rejeito, né? Isso, de rejeito. A ideia é essa. Ah, sim. Então, assim, porque eu acho que rompe. Porque o fator de segurança ele fica tão alto quando a gente analisa isso. E eu acho que rompe por um processo de não monitoramento eficaz e por um excesso de carga. O resultado final é o excesso de carga. E é o meu achismo, tá, professor? Não li bibliografia, não li sobre isso. Eu não tinha, na época lá dos meus estudos, eu tive uma aula só sobre esse assunto, eu não fiz essa pergunta. A pergunta é, eles elevam esse nível a altura, essa altura H delas, eles promovem isso constantemente ou não? Ou, por exemplo, o projeto é esse, quando chegar nesse nível,
para-se a produção, não tem que depositar mais rejeito? A pergunta é essa. Vou voltar, vou abrir esse slide daqui. Cadê? Não, não é nesse não. Do outro. Nesse daqui. Só para a gente fazer esse mini flash, mini parênteses. Então, assim, tá vendo aí? São 3 processos de barragem. Barragem de rejeito. É um outro universo. Barragem de água, a gente está preocupado sempre com o fluxo d'água, porque a pressão da água ela é mais complicada do que a pressão do rejeito. Ela tem uma situação, teoricamente, ela é mais crítica. A pior situação é a situação de barragem de água. Mas, por incrível que pareça, é a que menos cai, porque é onde todo mundo tem muito medo, então acaba tendo menos, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora também tem. Eu participei de um seminário, eu até tirei fotos de todos os slides, posso passar para vocês, já até que está em inglês. Mas a gente discutiu sobre isso daí. A barragem de rejeito, o problema não está nesse método de jusante, está aqui. Ó. O grande problema, o que acontece é o tal do olho grande nisso daqui, nesse método de montante. Porque o que acontece com esse método? Você vai construir, vai jogando o teu aterro. Aterro de rejeito costuma ser um aterro hidráulico. O aterro hidráulico é aquele aterro que você joga. Tá até mostrando aqui, ó, tipo um chafariz jogando para cima. Isso não é um chafariz jogando água, não. Isso aqui é o aterro sendo executado. Ele é jogado do topo do aterro e ele vai preenchendo até chegar no primeiro nível. Deixa eu até inserir aqui, ó, formas, linha. Ele é feito até a gente chegar no primeiro nível. A gente faz uma primeira linha aqui. Deixa eu aumentar aqui. Uma primeira linha. E aí fez isso. Beleza, está estável. Existe um tempo para poder esse material se assentar, se adensar. Aterro hidráulico, ele precisa desse tempo, ainda mais dependendo do tipo de rejeito e aquela história que a gente não sabe como é que é a permeabilidade desse rejeito, como que ele se comporta mediante a tensões. É isso que muito se faz nas universidades. Essa é a balbúrdia que se faz nas universidades, que a gente faz dentro da universidade. É ficar preocupando com esses detalhes. O cara vai passar 5 anos pesquisando só o rejeito de uma usina. Ele vai fazer uma tese de doutorado em cima desse rejeito. E aí, depois de colocar essa primeira camada, se constrói um aterro em cima desse rejeito. Lógico, esse aterro ele vai sofrer um certo adensamento, existem todos os controles, mas assim, por mais bem controlado que seja, existem poropressões que vão ficar lá dentro, e a gente vai ver nos próximos slides, que a gente já está acabando a parte de percolação nas fundações, nos próximos, a gente vai discutir como é que é esse universo de poropressão, e a poropressão ela vai impactar muito fortemente na resistência ao cisalhamento do solo. E aí é colocado mais uma, mais duas, mais 3, e eles vão colocando as camadas, às vezes que indiscriminadamente, ao passo que a gente vê aqui, ó, isso parece que isso aqui é uma foto da qual em cima da foto foram feitos gráficos. Aqui você vê aí, ó, dezenas de camadas de alteamento do dique principal. Então praticamente o senhor respondeu a minha pergunta. O que vai determinar essa altura é a topografia do terreno e o processo de exploração do minério, né? É o processo de exploração, você vai subindo. A ideia desse método... Agora, aí, como é um aterro hidráulico, você vai ter adensamento, aquilo vai estar sendo jogado por bombeamento, e aí deve ter um tempo de cura, e aí para depois continuar o despejo de rejeito.
aí sofre uma sismicidade. Vai cair, cara. Isso é muito estável. Eu não consigo... Desculpa, eu tenho meu olhar estrutural, eu não consigo encontrar segurança nisso, nesse tipo de... Eu não sei se F mais cai. Isso talvez tenha essa informação. Sismo, você já estudou a parte de sismicidade? O que mais me dá medo é sismicidade quando tem situação de areia, onde você pode ter... Sismicidade para esse método de montante, eu não sei. Esse é muito arriscado. Muito arriscado. E assim, por alto eu ouvi alguns em off, né, alguns professores falarem que pode ter ocorrido um sismo nas barragens de Brumadinho, né? Falaram isso. Então, algumas empresas contrataram alguns especialistas para promover os laudos nessa área. Isso não foi divulgado, né? A imprensa não divulgou isso, mas as empresas... A imprensa ela mostra só parte do problema. O problema, né? Mas isso pode ter sido... Porque você não encontra, no modelo matemático, no cálculo, você não vai encontrar falha para isso. Mas o processo de desestabilização, ela é segura se ela mantém um comportamento natural. Qualquer outra força que ela venha a sofrer, né, uma força horizontal, vibração, isso cai, cara. Mas isso é um pouco a falha nossa em termos de Brasil, na verdade. Porque Brasil tem muito pouco sismo. Então, não é rotina da engenharia geotécnica do Brasil se preocupar com sismo. Depende. Tem pouco sismo em determinados trechos, tem. E aí, por não se... Mas existe com uma frequência vibratória menor. Mas, dependendo do modelo construtivo, isso interfere. Isso pode interferir, né? Pelo menos... Isso é uma discussão que você pode levantar para um TCC, para um trabalho de conclusão de curso. É uma discussão interessante. Eu tinha uma colega que ela era peruana, ela fez faculdade no Peru e veio fazer mestrado aqui com a gente. Ela achava estranhíssimo, em momento nenhum aqui, tanto no mestrado que ela fazia comigo, quanto no trabalho, ela trabalhava, não se preocupar com problemas sísmicos. E isso, lógico, para o Peru isso é bem rotineiro, é uma preocupação constante. Eles estão lá perto estão dentro dos Andes, lá é uma região bem suscetível. Aqui a gente já está bem longe disso. Mas placa tectônica, aqui é centro de barro. Bem diferente. E desculpa, complementando aí o que vocês estão dizendo, não só sismos naturais, a gente também tem os sismos induzidos, né? Você tem detonação no ambiente de mina, você tem o maquinário trabalhando, isso é um gatilho importante para a liquefação. Se esse alteamento não for feito na velocidade adequada, se você não tiver uma praia de rejeito bem feita, com nível d'água distante da crista, se o seu depósito sua deposição do seu rejeito não for de uma maneira muito homogênea, você vai ter problemas nesse tipo de método amontante, né? Esse método ele realmente é perigoso porque ele precisa de muito monitoramento, muito cuidado. Muito cuidado. Perfeito, você exatamente geólogo. Você é geólogo? Sou geólogo. Aí, ó, nosso parceiro. Eu não cheguei a ser geólogo, mas eu sou geógrafo também. Aí dá para entender assim, o cara é geólogo, né? Tá vendo? Tá falando desse jeito, assim, com tanta afirmação, né? Voto em você, hein? Gostei do seu. Falou, professor. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Valeu. Tranquilo. Ó, discussão boa. Esse é um papo bom para vocês pensarem em discutir isso no TCC. Assim, eu sempre falo, desde a graduação, eu sempre falei, tentem fugir do que é rotineiro, do que é usual. Porque usual todo mundo já faz. E aí, quando forem avaliar o trabalho de vocês, quando vocês forem publicar, quando for utilizar em qualquer outra situação, já vai ter uma penca de trabalhos, você vai ser mais um numa multidão.
Agora, fazer diferente, embora dê mais trabalho, é muito mais recompensador, tanto em relação ao destaque do profissional, quanto no desenvolvimento do teu trabalho, e até mesmo nas falhas que você cometer. Você cometeu uma falha, ninguém sabe disso. Eu, quando fiz minha dissertação de mestrado, eu fui o primeiro lá na COP, na Civil, a falar de redes neurais. Às vezes cometi um erro lá, o Francisco Lopes até quis trazer professor o Marcos Peiga, daqui da UERJ, para avaliar, e ele viu lá, nunca tinha usado, tal, gostei. Depois eu fui até acompanhar o trabalho dele. Ele, depois da minha dissertação, pegou um monte de aluno defendendo trabalho em redes neurais. Então, assim, fugir do usual é bom para vocês. É bom porque vocês vão estar num terreno inexplorado, não só por vocês, mas pelos outros. E vai ter muito mais visibilidade o trabalho de vocês do que simplesmente você chegar e continuar falando mais do mesmo que todo mundo já falou, e na hora que vai se comparar, você vai dizer, é mais um do mesmo, não tem nada de novo. Foi. Tipo, não é legal. Então, bom. Voltando, então, para acabar, último slide desse módulo, do módulo 10. O módulo 11 e 12 é rapidinho, a gente vai fazer um intervalo. Eu sugiro até que seja um intervalo de 10 minutos, pode ser? Que eu acho que fica melhor para a gente acabar tudo até 5 horas. Eu acho que acaba. De 4 a 5 dá para acabar, que os outros eu estou bem light nos últimos módulos. A barragem de Teton, então, teve esse problema do basalto. Ela era formada por um núcleo. O núcleo dela era um material não plástico. E ela tinha uma região de proteção de uma areia sand gravel, uma areia com cascalho, né? Depósito de rios. E, número 4, cadê o 4? Aqui, o pé do talude, silt, areia e cascalho. E, número 5, aqui, o enrocamento protegendo a face de jusante. Problema do riolito, aparecia material muito cimentado e tudo mais. O sítio apresentava nível d'água regional profundo, por volta de 1.500, cota 1.500, cerca de 54 metros abaixo do nível do rio. Isso quer dizer que o rio cede água para o aluvião, e existem níveis empolerados no riolito. Existiam camadas de riolito que não aparecem na relação de água. Pulando já para o final, já não vou ler tudo isso aqui, que tem muita coisa aqui. Uma extrapolação das taxas de... O problema principal que causou isso, na verdade, foi ganância do pessoal que construiu. Porque o projetista ele tinha definido que ia ter uma taxa de enchimento, uma velocidade de até 0,3 metros por dia. E aí, percebeu-se que estava sendo possível alcançar taxas maiores de enchimento da barragem. E foi feito, elevou isso, conseguiram antecipar bastante o prazo de enchimento da barragem por conta disso. Chegou até a 1 metro por dia, né, a vazão, o enchimento da barragem. E essa velocidade não deu tempo de acertar as pressões, gerou um fluxo muito grande de água na saída, e no dia 2 de julho houve a ruptura, situada a 200 a 300 metros jusante do aterro, a ombreira direita. A gente vê aqui, ó, ombreira direita. Ela foi praticamente destruída. Foi essa situação realmente muito dramática, foi bem complicado.
Aqui o Sandrone ele passa até alguns outros exemplos. Eu vou deixar esse material para vocês. Até amanhã eu estou colocando todo esse material. Deixa eu pausar aqui para a gente partir para a próxima. Então, pessoal,